Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, em nome de Deus, ou em outras coisas, em outras áreas da nossa vida, né? Não precisa ser só nessa parte de evangelizar ou de falar de Cristo, pode ser em qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida. A gente tem que fazer tendo em vista o nosso olhar para Cristo e o como ele olha para a gente de volta. O problema, às vezes a gente se perde nessa vida porque a gente se esquece do olhar que de Cristo dá pra gente e o nosso olhar de volta para ele. E no final é só isso que importa. O problema disso é quando a gente desvia o nosso olhar dele. E aí a gente pensa que tá olhando para ele, que a gente tá olhando para os olhos dele, que ele tá olhando de volta pra gente, só que a gente já se perdeu. A gente tá olhando para outras coisas e não para Cristo. E não para o olhar que ele tem para nós. E no evangelho de hoje, Pedro, ele fala para Cristo sobre João. Ele pergunta para Cristo assim: "E esse daqui, o que será dele?", né? Ele pergunta: "Senhor, e este, o que será dele?" E respondeu-lhe Jesus: "Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu." Então, assim, o que importa para você? Você tem que me seguir. E a partir do momento que você tem um olhar para Cristo, você tem um olhar para Ele, você não perde esse olhar que Ele tem para você, olhar que você tem que voltar para Ele, o resto é resto. Como as pessoas vão ver a sua conversão, como você é visto pelas pessoas, quem se converteu, quem não se converteu, as coisas da vida são o resto que ficou depois daquele olhar que Cristo deu para você e você deu o olhar de volta para ele. É só isso que importa. A gente não pode deixar o nosso coração endurecer, porque se o seu coração endurecer, aí acabou. Tudo começa dentro de nós, como está na primeira leitura, que Paulo diz ali no final, quando ele vê que muitas pessoas não acreditaram na mensagem dele. E ele cita Isaías: "Com vossos ouvidos ouvires, sem compreender, com vossos olhos olhareis, sem enxergar. Coração obstinado deste povo, ouvido duro, olhos fechados para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração, e se converterem, e eu os cure." Então, assim, que a gente não tenha isso, que a gente tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração aberto para as coisas de Deus. E que a gente não perca também esse olhar, o olhar de Cristo para nós e o nosso olhar de volta para Ele. É só isso que importa. O resto é só a consequência disso.